galera, se você ainda não me conhece, pesquisa no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no meu blog como Engenheiros Empreendedores, que você vai ficar sabendo um pouquinho mais do que eu falo. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer a parte 2 sobre o curso de Engenharia Eletrônica. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu vou deixar até o link desse vídeo aqui embaixo, eu fiz um vídeo falando como que era o curso de Engenharia Eletrônica e comentei algumas experiências minhas e algumas coisas tanto sobre o curso de Engenharia Eletrônica, tanto sobre algumas áreas do mercado de trabalho, falando sobre engenharia eletrônica, sobre engenharia elétrica. Aí nesse vídeo eu comentei com vocês a diferença entre engenharia eletrônica e engenharia elétrica, frisando a diferença entre as duas. Uma trabalha com a parte de transmissão, distribuição de energia, máquinas elétricas, motores, e a outra com componentes eletrônicos. Eu também falei um pouquinho sobre o mercado de trabalho, onde eu citei as diferenças entre o termo de título emitido pelo CREA de Engenharia Eletrônica e de Engenharia Eletricista, e nesse vídeo eu também já quero fazer uma correção muito importante. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, eu comentei que dependendo de onde você estudava, era emitido ou engenheiro eletricista ou engenheiro eletrônico. E normalmente em instituições públicas, mesmo os engenheiros que estudavam eletrônica ainda saíam com o título emitido pelo CREA como engenheiro eletricista, o que não é mais verdade. Nas universidades públicas, na universidade federais, já sai sim com o título de engenheiro eletrônico. Eu já tive professores que se formaram recentemente que tem lá na sua carteirinha como engenheiro eletrônico. Então é muito importante a gente fazer essa correção com relação ao vídeo anterior. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a ementa do curso de Engenharia Eletrônica. Eu vou gravar aqui para vocês a tela do computador, mostrando toda a ementa de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá no campus que eu faço, que é o campus de Campo Mourão. Então eu vou mostrar para vocês e comentar sobre algumas disciplinas. Eu estou indo para a metade final do curso de Engenharia Eletrônica. Eu não sei sobre todas as matérias detalhadamente, principalmente as que eu ainda não fiz, mas eu vou comentar basicamente com vocês sobre cada uma delas e mostrar para vocês a ementa grátis todinha, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, eu tô aqui para mostrar para vocês essa parte aqui da grade de Engenharia Eletrônica e eu vou entrar aqui no site da COEL, que é o site da coordenação lá do curso de Engenharia Eletrônica de Campo Mourão. Se a internet ajudar a gente, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das matérias, mais especificamente das matérias que eu fiz, obviamente, porque eu ainda não terminei, então ainda não fiz todas as matérias. Eu tô indo para a metade final do curso de Engenharia Eletrônica e mesmo assim eu também ainda não fiz todas as matérias certinho. Depois eu explico o porquê. Então eu vou entrar aqui para vocês e vou mostrar para vocês aqui essa parte das disciplinas, da ementa do curso de Engenharia Eletrônica. Interessante de gravar esse vídeo aqui, que eu estou fazendo isso deitado, porque esse aplicativo aqui que eu baixei, nem lembro o nome do aplicativo mais, me permite gravar a tela do seu celular sem eu aparecer necessariamente. Então fica mais fácil até. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês deitadinho. Brincadeiras à parte, vamos começar lá a falar sobre a ementa, as disciplinas ofertadas no curso de Engenharia Eletrônica. Então no primeiro semestre a gente tem a disciplina de Cálculo 1, Comunicação Oral e Escrita, Física 1, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Introdução à Engenharia, Fundamentos de Programação 1 e Desenho Elétrico. As matérias mais importantes desse primeiro semestre que muita gente pega ADP é Cálculo 1, propriamente dito, e também Geometria Analítica e Álgebra Linear. As demais seguintes a essas é Física 1 e Programação 1. As pessoas que normalmente pegam DP em Álgebra e Geometria e Cálculo, e Física também, né? Normalmente não tiveram uma base muito legal lá do ensino público e aí sente dificuldade na hora que entra na faculdade de engenharia. Então é muito importante, se você ainda não entrou, se está vendo essa grade aqui ainda não entrou no curso de engenharia, foca bastante nessas matérias. E a segunda também, que acaba reprovando muita gente, é Fundamentos de Programação. Porque mesmo que as pessoas entrem em engenharia eletrônica sabendo que tem programação, elas não estão acostumadas com essa disciplina. Então no começo ela acaba sentindo mais dificuldade. Então é uma disciplina também muito importante, principalmente no curso de engenharia eletrônica. Então é importante você ficar atento aí para não pegar DP. E desenho elétrico. Desenho elétrico, galera, é uma matéria legal. A gente aprende alguns desenhos mecânicos no CAD
e também aprende a fazer placas de circuito impresso, que são aquelas plaquinhas que você coloca os componentes eletrônicos, solda eles e faz o circuito para ele funcionar de uma determinada forma. Então você tem uma base legal aí já no primeiro semestre. No segundo semestre tem a continuação de cálculo 2, agora cálculo, ou de cálculo 1, agora cálculo 2, com duas variáveis. Física 3, que é a primeira física que a gente vê relacionada à parte elétrica, relacionada à parte da engenharia eletrônica, primeiro contato que a gente tem propriamente dito com a parte elétrica. Física 2, ondas, gravitação, oscilação, etc. Fundamentos de programação 1, continuação da prog 1, ou programação 2, desculpa, continuação da programação 1. Então a gente tem uma base bastante grande de programação no curso de engenharia eletrônica. Se você comparar com o bacharelado em ciência da computação, você vai ver que a gente tem um nível intermediário bem interessante. Depois, metodologia de pesquisa, que eu não faço por ideia do porquê que ela está aqui no segundo período, sendo que a gente precisaria mais lá no final do curso, né, quando a gente faz TCC, que no começo do curso a gente consegue aprender sozinho, fazer relatório, fazer esses negócios que referentes a trabalho mais fácil, sem necessariamente ter uma matéria. Mas quando a gente chega lá no final do curso, que a gente precisa das normas da BNT, daquela encheção de saco lá, a gente precisa ter essa matéria muito bem encaminhada na cabeça. Então, não sei porque ela está aqui no segundo. No segundo período, a gente também tem uma base de química bem legal, faz alguns experimentos bem interessantes. Minha professora era bem maluca, então ela ensinou uns experimentos bem doidos lá pra gente. Mas foi bem interessante a base de química que você precisa ter aí no curso de engenharia eletrônica, no curso de engenharia elétrica. Depois entrou para o nosso terceiro semestre, cálculo diferencial integral 3, que dos cálculos é o mais importante, porque no curso de engenharia eletrônica a gente usa bastante série. Essa parte aqui que você está lendo aí, ó, série numérica e série de funções e funções de variável complexa, a gente vê bastante no curso de engenharia eletrônica e usa em várias aplicações. Então, o cálculo 3 dá uma introdução aí para essa parte e por isso ele é tão importante. Equações diferenciais ordinárias, que é uma matéria também bem complicada, bem difícil, mas que faz bastante modelos matemáticos relacionados ao dia a dia. Então, por isso ela se trata de uma parte bem interessante. Depois, física 4, que é a parte de física quântica. Princípios de circuitos elétricos, que é a primeira matéria que realmente a gente tem contato, né, com a parte de resolução de circuitos elétricos, toda a análise em corrente contínua. Se você ainda não sabe o que é corrente contínua, dá uma pesquisa aqui no canal que você vai ficar sabendo e vai entender melhor. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Já também fiz algumas videoaulas explicando vários conceitos, então vale a pena dar uma olhada aí no canal. Então a gente vê fundamentos de eletricidade, circuitos elétricos, resistores, indutores e capacitores, tudo em CC. Aí a gente aprende a resolver alguns exercícios, né? Lei de Kirchhoff, teorema de Thevenin, Norton, superposição e outros métodos de analisar circuitos elétricos. Estrutura de dados, que é outra matéria de programação, tá? Então é uma continuação, você pode ver que o pré-requisito dela é fundamento de programação. O que é esse pré-requisito, Lucas? Esse pré-requisito é a matéria que você precisa ter cursado anterior a essa para poder fazer essa. Ou seja, se você não passou nessa matéria, você não consegue fazer a próxima. Ou seja, se você não tivesse passado em programação 2, você não faria estrutura de dados 1. Antigamente, né, na época que eu entrei, e alguns semestres antes e depois também, existia esse pré-requisito, certo? Agora não existe mais. Ou você passa, ou você passa. Antes, se você tirasse mais que 4 e reprovasse, você conseguia ainda assim fazer outra matéria, porque você tirou mais que 4. Mas você não passava, mas você conseguia fazer outra matéria. Agora esse pré-requisito não existe mais, eles cortaram. Eletromagnetismo, que é uma das matérias mais difíceis do curso. Se você pegar um professor bom, mano, você vai aprender muita coisa nessa matéria, muita coisa interessante. E eu acho que quem sabe eletromagnetismo, quem sabe a teoria do eletromagnetismo, se torna um profissional diferenciado. Porque é um cara que entende realmente do assunto. Probabilidade estatística tem basicamente em todo o curso de engenharia. E a gente já vem aqui para o nosso quarto semestre. Nosso quarto semestre a gente tem cálculo numérico, que você usa alguns métodos computacionais para resolver algumas partes de equações de terceiro grau, quarto grau, etc. Algumas coisas assim desse tipo. E também tem algumas soluções que dá para fazer na mão, mas o interessante mais aqui é usar o computador. Fenômeno de transporte, que eu ainda não sei muita coisa sobre fenotrans, mas fala sobre mecânica dos fluidos, conceitos fundamentais, estática dos fluidos, forças hidráulicas em superfícies submersas e etc. Métodos da matemática aplicada é uma matéria muito importante, é uma das matérias mais importantes do curso porque ela tem muita aplicação mesmo na engenharia eletrônica. Então toda essa parte teórica que você vai ver de cálculo, apesar dela ser muito difícil, teoricamente falando, ela é muito importante.
É legal que você saiba matemática porque você vai precisar em outras matérias do curso, mas o mais importante aqui nessa matéria é entender a teoria dela. A próxima que é materiais positivos, onde você vê praticamente toda a parte de materiais e dispositivos que tem na engenharia eletrônica e aprende como que eles funcionam internamente e também quando eles são ligados a circuitos. Então você acaba estudando toda essa parte aí mais a fundo, apesar de ter uma carga horária baixa. Então eu achei isso um ponto ruim nessa parte de materiais e dispositivos. Ter uma carga horária baixa para uma matéria que se compromete tanto a entregar alguns resultados que os alunos precisam. Circuitos elétricos, que é a continuação de princípios de circuitos elétricos, só que agora toda análise em corrente alternada, então ela é a continuação, primeiro CVCC, depois CVCA. Metrologia elétrica, que é a parte de metrologia, né? Você aprende algumas coisas de unidade de medida, esse tipo de coisa. Arquitetura e organização de computadores, parte também bem legal. Essa matéria eu ainda não fiz ainda, acho que eu vou fazer esse semestre, muito provavelmente. Eu ainda não fiz várias matérias aqui, eu nunca peguei DP, mas eu não fiz várias matérias, porque o que eu fiz? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de Engenharia de Alimentos. E aí, ao invés de eu tentar uma transferência pelo Enem, eu tentei transferência interna. Mas os editais internos me prejudicaram e eu demorei para conseguir essa transferência. Foi conseguir agora. Então, no próximo semestre, eu vou estar em Engenharia Eletrônica no quarto semestre. Então, eu não fiz diversas não, né? Mas eu já não fiz várias disciplinas ainda. Arquitetura e organização de computadores é um exemplo dessa disciplina que eu não fiz ainda. Dessas disciplinas que eu ainda não fiz. Mas deve ser bem interessante. Essa daqui é uma matéria que eu tenho vontade de cursar. Eu sou obrigado a cursar, né? Mas eu tenho vontade. Nessa daqui, alguns eu não tenho vontade. Mecânica geral 1, onde você vê uma continuação da física 1, agora com um foco maior, né, nas forças no plano, forças no espaço, sistema equivalente de força, estática dos corpos rígidos em duas dimensões, esse tipo de coisa. Você vê bastante sobre estática em mecânica 1. E a gente entra no nosso quinto período. No nosso quinto período a gente tem sinais e sistemas, onde a gente mexe com toda a parte analógica. Então a parte da matemática aplicada é muito usada nessa matéria aqui, de sinais e sistemas. Depois a gente tem eletrônica básica, que é uma das matérias mais legais da primeira metade do curso. Você vê muita coisa interessante. Se você pegar um professor bom, que nem eu peguei nesse semestre, pô, você aprende demais, você aprende várias coisas, principalmente na prática. Esse professor que me deu eletrônica básica, ele tinha bastante experiência, principalmente na indústria, então ele ensinou muitas coisas legais, muitos exemplos legais pra gente durante as aulas. Circuitos digitais também ainda não fiz, mas mexe com toda a parte de álgebra binária, álgebra booleana, estuda as principais portas lógicas, famílias lógicas, distribuição bipolar, MOSFET, etc. Muita coisa interessante nessa parte aqui de circuitos digitais. Princípios de máquinas elétricas, o pessoal que faz engenharia elétrica acaba estudando mais a fundo máquinas elétricas, transformadores e todas essas partes de princípios de máquinas, tanto de CA quanto de CC, então o pessoal vê bastante. Aqui a gente vê princípios de máquinas elétricas, para a gente ter uma noção básica aí de motores, principalmente em CA. Mac 2, agora continuação de Mac 1, só que agora a gente vai analisar o processo de dinâmica, né? Diferente da parte de Mac 1, que a gente estava mais preocupado com a parte estática. Sexto semestre, continuação, né, de sinais e sistemas. Agora a gente tem processamento digital de sinais. Então, sinais e sistemas é a parte analógica, processamento digital de sinais é a parte digital. Porque até para fazer processamento de digitais de sinais você precisa da parte analógica. Você pega um sinal analógico e amostra ele, e aí você tem basicamente um sinal digital. Depois, microcontroladores, certo? É aquela parte que algum dia você já deve ter ouvido falar. Arduino, mas além disso tem muito mais coisas importantes que a gente precisa aprender com controladores. Eletrônica de potência, que é uma continuação lá da parte de eletrônica básica, né, eletrônica analógica, só que agora a gente vai ver circuitos de alta potência, circuitos que são implementados em circuitos de potência, principalmente na área industrial. Sensores industriais, que a gente também usa bastante em área industrial aí, né, para engenharia eletrônica, então é importante estudar um pouco sobre isso. Controle 1, a gente estuda a introdução a sistemas realimentados, modelagem de sistemas físicos, equações diferenciais, transformadas de Laplace, resposta transitória, diagramas de blocos e uma infinidade de coisas aqui. Compensadores, P&D também muito interessante. Então essa parte de controle já entra bastante na parte de automação da engenharia eletrônica.
Amplificadores também é uma matéria importantíssima, uma matéria que tem um foco gigantesco na área de engenharia eletrônica, porque os amplificadores são usados em diversas aplicações. Ele tem uma infinidade, uma porrada de aplicações. Por isso que a gente tem bastante aula e bastante aula prática sobre isso, sobre amplificadores no curso de engenharia eletrônica. Do sétimo em diante, a gente tem introdução a projetos de CI dedicados, que eu não faço a mínima ideia como é que funciona isso aqui. Mais pra frente a gente grava um vídeo falando melhor sobre isso. Controle 2, continuação de controle 1. Fundamentos de comunicação, que é a parte de telecom, né? Sistemas operacionais, SO, que também continua a parte de programação, ou seja, a gente tem Prog 1, Prog 2, ED1 e a gente tem sistemas operacionais. Toda essa parte aqui de programação a gente tem no curso de engenharia eletrônica. Também princípio de engenharia biomédica, uma parte mais específica aí para quem gosta. É obrigatório, mas te dá uma noçãozinha básica. Gestão de pessoas, que é uma parte de administração, e TCC. TCC não, estágio, desculpa. Estágio ficou obrigatório para quem quer fazer estágio a partir do sétimo. Você pode fazer estágio a partir do sétimo. Aí, a partir do oitavo, tem mais matérias relacionadas à administração e gestão do que propriamente dita específica do curso de engenharia eletrônica. A não ser esse daqui, ó. Projetos de circuitos integrados semi-dedicados. E controle supervisório também, né? E sistemas embarcados. Esqueci de falar dessas três aqui, ó. Que são específicas da engenharia. Além disso, tem essas aqui que eu falei de... que são da parte de gestão, né? De administração, ciências do ambiente, TCC, projeto de sistemas integrados, engenharia do produto, empreendedorismo. Tudo isso daqui são a parte de gestão, a viabilidade econômica e financeira de projetos e etc. Além disso, você tem que fazer, se eu não me engano, 5 matérias que são optativas de tecnologia. Então, se a gente clicar aqui, ó, ver lista de optativas, a gente tem bioengenharia, controle 3, controle inteligente, engenharia clínica médica, gestão de projetos tecnológicos, introdução à robótica, laboratório de processamento de sinais digitais e lógica programável e VHDL. Essa é a parte de optativa de engenharia eletrônica lá no campus de Campo Mourão da UTF-PR. Beleza, pessoal? Além disso, nessa federal aqui, na UTF-PR, em Campo Mourão, acho que acredito que em todas, seja geral para todas, a gente tem que fazer necessariamente 3 disciplinas de humanas, ou seja, tem várias disciplinas de humanas, lá você precisa fazer pelo menos 3. E aí você decide qual que você quer escolher, escolhe o que for mais interessante para vocês. No caso, eu fiz Libras, aprendi bastante coisa hoje, eu não lembro mais nada. Liderança e gerenciamento também foi uma matéria que eu fiz que foi bem interessante. O professor era bem didático, a gente fazia várias dinâmicas, então a gente aprendeu bastante sobre liderança e gerenciamento. E também fiz tecnologia e fatores humanos, que foi uma matéria que a gente falava o como a tecnologia se relaciona com o humano, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Então a gente fez várias discussões em sala. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa é a parte da grade curricular de engenharia eletrônica. Bastante matéria mesmo. Não sei nem quantas são. Vamos contar? No primeiro tem 7, no segundo eu não lembro. Então, 7 do primeiro, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do segundo, então já tem 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, aí estágio pula, 46, 47, 48, 49, TCC pula, 49 eu tava? 50, 51, 52 e mais algumas optativas. Então são umas 60 matérias aí, só para arredondar, se eu não errei a conta, né? Não pulei alguma coisa aí. De disciplinas que você tem que cursar, fora as humanas, né? E o TCC e o estágio. Então é bastante coisa. Então você tem que se preparar para fazer um curso de engenharia. É bem legal, galera. Vocês vão gostar bastante do curso de engenharia eletrônica. Mas como eu sempre digo, é interessante que você tenha noção antes de entrar na faculdade do que você está prestes a encarar. É bastante coisa. Então você vai ter que
se dedicar bastante à faculdade aí, se você quiser cursar um curso de engenharia, principalmente se for uma faculdade que exija que você fique lá em tempo integral. Beleza, pessoal? Se vocês gostarem do vídeo, tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa específica, pode deixar aqui no comentário que eu com certeza vou responder. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar a gente nas páginas tanto do Facebook, do Instagram, quanto lá no nosso blog, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!